Olá a todos, bem-vindos mais uma vez a Quesito a Quesito, a sua casa para quem quer ficar por dentro do carnaval, do julgamento de carnaval carioca. Terminado o carnaval, e me levantando de uma virose que me tirou do desfile das campeãs e que inclusive atrasou o início da minha leitura dos cadernos de julgamento que foram divulgados na quinta-feira, no dia seguinte da apuração. Estamos aqui para a 10ª edição da Justificando o Injustificável. Pela primeira vez na Quesito a Quesito, né? Antes estava hospedado em outro canal, que é justamente uma série que eu já faço, né, há 10 carnavais, com uma pequena interrupção em 2017, 2018, aliás, justamente focando em cada um dos 36 cadernos de julgamento do carnaval da Liesa esse ano, né? O foco aqui é o jogador, é o caderno de julgamento de cada jogador. Eu não vou dizer se a escola X foi beneficiada ou a escola Y foi prejudicada. Não é a ideia. Aqui o foco é o caderno do jogador. Ele foi coerente com os critérios de julgamento que a Liesa pediu? Ele foi coerente em tirar ponto de todas as escolas que cometeram a mesma falha que ele apontou para a escola X? Ou teve uma falha evidente que ele não viu? É isso aqui que a gente vai discutir aqui, tá? Para quem acompanhou a Destrinchando, quando a gente explicou as mudanças no manual do jogador antes do carnaval, aqui eu vou fazer uma pequena mudança. Não vai ter mais aqueles quadrinhos aqui embaixo com a síntese das principais ideias da minha fala, tá? Simplesmente porque eu quero agilizar o processo e liberar cada um dos capítulos da Justificando o mais rápido possível, né? Sendo que cada vídeo aqui vai tratar dos 4 jogadores de um quesito. Lembrando a todos que além do YouTube, o áudio está totalmente disponível no Spotify, do Quesito a Quesito, né? Quem não quiser ver o YouTube por completo, ou não pode ver o YouTube por completo, pode ir no Spotify que o áudio estará juntinho com o YouTube. No mesmo momento que o YouTube lançar o vídeo, o Spotify vai lançar o áudio. Fiquem à vontade para ver na plataforma que vocês quiserem. E justamente porque eu quero agilizar para trazer para vocês o melhor trabalho possível, o mais rápido possível, eu vou deixar de editar os vídeos da Justificando o Injustificável. Com isso, não vai ter aqueles balõezinhos que vocês ficaram acostumados na Destrinchando antes do carnaval, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar com o nosso primeiro quesito, que vai ser alegorias. Para esse ano, eu não vou fazer uma ordem lógica de quesitos, tá? Eu vou fazer a ordem de acordo com a importância dela no julgamento. Então, naturalmente, eu vou começar com alegorias, porque foi o que decidiu o título para Beija-Flor. Depois eu vou para harmonia, porque foi o que decidiu o título para Vila Isabel. E depois eu vou para enredo, que eu acho que tem coisas muito interessantes em enredo. E aí depois a gente vê o que vai fazer, mas não vai ter uma ordem lógica como era antigamente, de primeiro os quesitos plásticos, depois os quesitos musicais e depois os quesitos de dança. Então, sem mais delongas, vamos começar com esse vídeo que vai ser sobre os 4 cadernos do quesito alegorias. Antes de começar cada um dos cadernos, só uma fala geral. Em relação à distribuição de notas dentro do quesito alegorias, 10, 99, 98, não teve muita mudança. A quantidade de 10 foi praticamente a mesma em relação a 2025. A gente teve um pouco menos de 9,9 e um pouco mais de 9,8, mas coisas de 4 a mais e 4 a menos para um lado e para o outro. Estatisticamente desprezível, tá? Então a distribuição de notas me pareceu bem próxima a 2025. Essa ideia inicial da Liesa era diminuir a quantidade de notas 10. Em alegorias não deu certo. Por mais que alegorias já tinha sido ano passado o quesito que menos deu notas 10. Né? Então, já parte de uma quantidade que não era alta. E antes de entrar nos cadernos individualmente, eu também vou deixar bem claro que eu não vou criticar nenhum dos 4 jogadores quanto à não punição da já famosa alegoria 5 da Viradouro, que é a alegoria da caveira que não subiu e ficou lá estatelada no fundo do carro. Por um simples motivo. Eu olhei o desfile da mesmíssima altura dos jogadores. Eu estava exatamente na mesma altura dos jogadores. Então eu tive, acredito, a mesma visão dos jogadores. E eu vou ser sincero para vocês, gente. Tinha que ter um olhar muito treinado para verificar que aquela alegoria da Viradouro estava com defeito. Olhando da arquibancada é algo muito feio. Depois eu olhei a foto da arquibancada e realmente compreendi
o tamanho do problema, que era gigantesco e naturalmente era algo que sozinho deduzia-se um décimo de todo mundo. Isso eu não vou negar. Se o jogador visse aquilo, ele tinha que deduzir um décimo da Viradouro na lata. Isso é inegável. Porém, eu vou ser muito sincero para vocês, gente. Como eu falei, eu tive a mesma visão dos jogadores. Na altura dos camarotes, não estava daquele jeito. Não, ou melhor, não dava a impressão visual de ser algo tão ruim. Pra vocês terem uma ideia, quando a Viradouro passou do meu lado, na minha frente, do meu lado tinha uma pessoa muito séria, que trabalha com carnaval há 40 anos, que é muito respeitado, um cara sensacional. Eu, depois de muito tempo, eu olhei e falei, cara, essa alegoria da Viradouro tem algum problema. Olha o braço do esqueleto, ele parece que está meio afundado. Ele parece que está uns 20 centímetros afundado. Essa alegoria deveria essa escultura deveria estar um pouquinho mais alta. E ele teimando comigo, não, tá certo, tá tudo certo, é excelente. Ali, a caveira parece que está deitada numa cama, meio que sentada, meio que recostada. E realmente dava essa impressão. Se você não olhasse de forma muito atenta, realmente parecia que a caveira estava relaxada numa cama. Para sorte da Viradouro, foi um efeito visual que mascarou muito o problema. Mesmo para mim, que conseguiu ter a ideia de olhar o braço e perceber que tinha alguma coisa errada, a impressão é que era um problema de centímetros, coisa de 20, 30 centímetros. Era simplesmente tinha que estar um pouquinho acima e não estava. Não o absurdo que foi, né? E que da arquibancada estava muito óbvio. Mas eu posso garantir a vocês, do camarote, e eu acredito que da frisa também, não dava para ter a ideia do estrago que foi. Por isso, eu entendo perfeitamente dos 4 jogadores da Agnés, aqui, para Viradouro, por causa desse problema. Na altura dos jogadores, não tinha como se perceber. Ah, Rafael, então deveria ter um jogador na altura da arquibancada? Com certeza. O ideal seria isso. Não sei se todos, mas alguns. Só que é uma logística muito complicada você garantir um bom local com segurança para os jogadores na arquibancada. Na pior das hipóteses, eu teria que fazer um módulo dentro da arquibancada. E eu vou tirar espaço da arquibancada de folião. Então não é uma equação tão simples assim. Tá? E aí não tem jeito. Do jeito que a Sapucaí hoje é construída, a gente tem que manter os jogadores na altura que estão hoje. E nessa altura era impossível. Cada vez mais os carros estão muito altos. E quanto mais altos os carros, é difícil para o jogador olhar o topo dos carros. Problemas no topo vão ser, às vezes, eclipsados, que o jogador não vê. Simplesmente não vê. Eu tive a certeza. Gente, eu estava prestando muita atenção no estilo de Viradouro. Eu vi o problema e ele não me pareceu ser tão grave quanto era. Então, assim, eu não vou aqui culpar os jogadores. E, mal ou bem, eu já estou respondendo a pergunta que eu vou botar como título aqui do vídeo no YouTube, né? Como a Viradouro foi 40 alegorias. Simples. Na altura que os jogadores viram o desfile, não dava para... Aliás, até dava para perceber o problema, com um olhar muito treinado, com muita atenção, e mesmo assim, não parecia ser algo tão grave. Era algo muito simples, do tipo a faixa enrolada da Beija-Flor, que não mereceria o desconto, tendo em vista o desfilaço que foi. A mesma coisa da Beija-Flor no passado. Né? E aí você deixa a caneta cair no chão, dá 10, é normal do julgamento. Escola de samba ainda também é emoção, mesmo que a técnica ocupe grande parte do espaço do julgamento. Né? Então, por isso, eu não vou aqui ficar falando da alegoria da Viradouro, à exceção de uma jogadora, que aí eu acho que ela pisou numa casca de banana por outro motivo, ainda nessa alegoria. Tendo feito essa explicação inicial, agora sim, vamos começar a análise caderno por caderno, começando pelo módulo 1, jogadora Tainá Trindade. Mais uma das várias que a gente vai falar aqui, jogadoras estreantes, e de modo geral, eu posso dizer que foi uma boa estreia de jogadora. A dosimetria que ela usou é muito clara, todas as justificativas pertinentes ao quesito, eu não tenho o que falar. Mas, até que nem tanto em alegoria eu acho que de modo geral foi um julgamento bastante razoável, mas a gente vai perceber isso em outros quesitos de forma mais forte. Talvez a frase do ano, nessa justificando o injustificável 2026,
seja novato fazendo novatice. E nem sempre isso é algo ruim, algo pejorativo. É simplesmente alguns vícios, alguns detalhes que tradicionalmente um jogador novato sempre costuma cometer. E que naturalmente, com a própria experiência, ele vai pegando o jeito e vai melhorando com o tempo. Né? E aqui eu acho que teve algumas novatices que me saltaram ao olho nesse quesito. Desculpe, nesse caderno. A primeira é justamente uma longa reclamação dessa coluna, de que muitas vezes, e aliás foram anos e anos a fio, reclamando disso com quase todos os jogadores de alegorias, até que esse ano eu só vou reclamar dessa jogadora, os outros três foram muito bem nessa parte. A Tainá tirou um mísero décimo de concepção de uma escola café com leite, no caso aqui subiu, normalmente é que sobe, antigamente sobrava para São Clemente às vezes. Você tira um décimo de concepção da que sobe, um décimo de concepção da São Clemente, ou do Tuiuti, e o resto dá 5. E todos os outros descontos da Tainá foram em realização. O único desconto de concepção foi na Niterói. Não que não houvesse problema de concepção na Niterói. Ela justificou na Niterói, justificou muito bem. E com uma justificativa que, inclusive, foi justificado pelos outros 3 jogadores também, de forma que demonstra que no caso da Niterói ela está corretíssima. Mas que no caso é o excesso de alegorias caixote, tá? Da Niterói. Mas com certeza ela não foi, a Niterói não foi a única a ter problemas de concepção, especialmente se você olhar a parte de caixote. E nós vamos ver isso nos próximos cadernos. Né? Então, assim, se ela descontou a Niterói, tinha que descontar outros. Faltou um julgamento de concepção. E aí não tem jeito, é longa coisa que a gente fala aqui na Justificando o Injustificável. Se você não julga a concepção em alegoria e fantasia, você vira um fiscal de erro. A escultura está quebrada, a alegoria está mal pintada, tem uma mesa de som aparente, tem uma iluminação tosca. Virou um fiscal de erro. Né? Então é algo que ela precisa aprimorar para os próximos anos. O julgamento de concepção ele tem que ser melhor feito, porque com certeza Niterói não foi a única escola que falhou em concepção esse ano. Ela não precisa descontar todas as escolas que eu, na minha opinião, acho que falharam em concepção. E eu vou abordar isso no caderno 4. Né? É natural que as visões subjetivas em relação à concepção boa ou ruim, elas vão variar de acordo com o olhar do jogador. Mas eu posso garantir a vocês que não teve 11 concepções 5 esse ano. Não teve. Bom, outra, entre aspas, novatice desse caderno, na minha opinião, foi a justificativa, na minha opinião até um pouquinho desastrada, que ela deu para a perda de um dos décimos de realização da Portela. Né? Segundo ela, a última parte do carro abre-alas da Portela, não estava acoplada, deixando a desejar a unicidade da alegoria. Vamos lá, tentando explicar aqui o que aconteceu. A Portela, assim como outras escolas, não foi a única, ela decidiu usar um chassi duplo no carro abre-alas, mas como ela só tinha 5 alegorias, ela não precisava, do ponto de vista do regulamento, acoplar fisicamente os 2 chassis do abre-alas, porque do ponto de vista de obrigatoriedade, mesmo que ela não acoplasse, a escola passaria a ter apenas 6 alegorias, que é o limite. Né? Ela ainda estaria dentro do limite de alegorias, mesmo sem o acoplamento do abre-alas. Então, por que estressar a direção de carnaval em obrigar a fazer um acoplamento na pista que não é necessário, que não está no regulamento? É só as alegorias virem juntas. E outras escolas fizeram isso. Eu, com certeza aqui de cabeça, Viradouro e Unidos da Tijuca. O Unidos da Tijuca foi até um ponto acima, porque ela usou 3 chassis. Né? O que ela fez? O primeiro chassi do abre-alas só tinha 2 pessoas, então pôde contar como um tripé, não contou como alegoria. E aí sim os outros 2 chassis contaram como alegoria. A escola também só tinha 5 carros, 6 carros, perfeito. Ela também não acoplou. Com todo respeito, gente, qual é a diferença na unicidade da alegoria, conforme a jogadora citou, que é a colocação de uma barra de ferro perto do chão, porque normalmente esse acoplamento é feito ali na base, perto do que seria a base dos guindastes, quase
que no chão da Sapucaí. Qual a diferença visual no conjunto das duas alegorias que a imposição de uma barra de ferro para acoplar as alegorias faria? Com todo o respeito à jogadora, que, de novo, de modo geral, fez um bom julgamento, na minha opinião, não é um caderno ruim, um bom caderno, especialmente considerando que ela é uma jogadora novata e com o tempo vai melhorar. Mas essa justificativa da Portela me pareceu sem sentido e de difícil encaixe em qualquer critério de julgamento do quesito. Afinal de contas, se simplesmente o problema é a falta de acoplamento da alegoria, por que ela não descontou o Viradouro? Por que ela não descontou o Unidos da Tijuca, que fizeram a mesma coisa? Né? Então, na melhor das hipóteses, faltou coerência em despontuar escolas que fizeram a mesma coisa. Se eu não me engano, teve até mais escolas, além da Viradouro e da Unidos da Tijuca, que optaram por essa solução de não acoplar o abre-alas. Mas eu agora de cabeça eu lembro das duas. Não faz sentido você estressar a sua direção de carnaval fazendo um acoplamento que o regulamento não determina e que não causa nenhum impacto visual. Mesmo que se discuta que se o abre-alas da Portela ficou muito espaçado na avenida e aí sim a distância entre eles ficou grande demais e causou esse problema da unicidade, o que sinceramente eu discordo, e eu estava com o campo de visão perfeito do módulo 1 onde ela estava, então eu sei exatamente qual foi o espaço que a Portela deixou ali. Mesmo que a gente considere que foi isso, a jogadora continua sendo incoerente, porque outras escolas, eu acho que a própria Viradouro, se não me engano, passou com a mesma, ou com uma distância muito próxima em relação à distância que a Portela passou. E, sinceramente, na minha humilde opinião, nenhuma das duas, nem Viradouro, nem Portela, passaram com uma distância que atrapalhasse a unicidade do carro. E vou mais além. Eu sempre brinco que, muitas vezes, o caso concreto faz a gente perceber frestas abertas, pontas não fechadas no manual do jogador. E esse, para mim, é um caso desses. Eu acho que essa justificativa me abriu o olho, porque a gente tem que discutir até que ponto esse problema do carro em sequência não acoplado precisa ser verificado em alegorias e não em evolução. Porque, veja, se a gente aceita que um carro espaçado demais possa ser verificado em alegorias, eu vou gerar mais um bis in idem, ou seja, descontar duas vezes a mesma coisa em quesitos diferentes, que é algo, como eu sempre falo, que não é recomendável, que aliás deveria separar bonitinho, o máximo possível, nem sempre isso é possível, mas o máximo possível, qual é o campo de atuação de cada um dos 9 quesitos. Mas se eu permito que um jogador de alegorias desconta a separação entre os chassis, dois chassis colados, eu vou criar um bis in idem aqui em alegorias e evolução, porque teoricamente um espaçamento grande entre duas alegorias consecutivas é um buraco de influência de evolução, que deveria ser descontado em evolução. Se eu permito isso ser descontado em alegoria, eu vou criar mais uma vez o mesmo problema que descontou dois quesitos diferentes. É isso que a gente quer? Não acho que seja isso, né? Então, pensando agora com a minha cabeça, justamente para evitar essa possibilidade de bis in idem, aliás, agora tem que pensar para o ano que vem, a partir desse caso concreto, deixar claro que o jogador não deve julgar a separação entre as alegorias. Se as alegorias estão vindo em forma consecutiva, ele deve considerar as duas alegorias como um conjunto só, estando uma do lado da outra ou não. Se o espaçamento ficou grande ou não, deixa para o jogador de evolução julgar. Bom, por fim, engraçado, eu só estou falando aqui pontos negativos do caderno, mas de novo, foi um caderno, teve esses pontos bem específicos, mas foram 3 pontos, apesar de serem bem específicos, que eu acho que saltaram os olhos, né? Os 2 que eu já falei e o terceiro que eu vou falar daqui a pouco. Fica parecendo que o caderno foi horrível. Não, foi um bom caderno, gente, mas foram 3 pontos específicos, mas esses 3 pontos específicos eu acho que até deixam evidente a falta de experiência da jogadora. Eu acredito que nos próximos anos, com a experiência, ela vai melhorar todos esses pontos que eu falei. Mas foi um bom caderno. E por fim,
E aí eu não vou citar a escola X ou Y, eu acho que é uma coisa do conjunto das 12 justificativas que ela escreveu. Aliás, não são 12, porque no caso eu vou falar apenas das justificativas das notas 10, né? Mas todas as justificativas das notas 10 que ela escreveu, especialmente as justificativas de concepção, focaram muito mais no quesito enredo do que no quesito alegorias. Mesmo que saibamos que cada alegoria precisa representar a parte do enredo da escola que pretende, o quesito alegorias não julga o conjunto das mensagens, como está longamente escrito em cada uma das justificativas da jogadora. Quem lê as justificativas da jogadora, especialmente os 10 em concepção, ou os 5 em concepção, fica parecendo que ela está julgando o enredo da escola em concepção, e não é exatamente isso. Se fosse para julgar o enredo da escola em concepção de alegoria, não existia concepção em alegoria. Isso seria abarcado pelo quesito enredo. O que o jogador do quesito alegoria vai julgar é a mensagem de cada alegoria de forma estanque. Aquela alegoria tinha que representar X, ela estava representando X. É claro que, somando as alegorias, elas vão fazer um conjunto que, às vezes, vai quebrar de uma forma diferente do jeito que estava no projeto do enredo. Por exemplo, vou dar o próprio exemplo que a Aslane deu para Portela. A Aslane considerou que o enredo da Portela era muito poético e essa forma poética de contar o enredo não estava presente nas alegorias. É diferente da forma que a Tainá escreveu, elogiando os enredos e não a forma de representação dos enredos na alegoria. Entenderam a diferença? Pelo menos foi a impressão que eu tive ao ler o caderno, ao ler as justificativas 10 da Tainá. Mas, apesar de todas essas considerações, de novo, é uma jogadora estreante, e para uma jogadora estreante foi um caderno bastante ok, e o principal, ele foi claro e com boa dosimetria. Isso é o que eu mais fico olhando para um jogador estreante. Se você, de modo geral, é claro e tem boa dosimetria, o histórico me diz que o resto se ajusta, ou costuma se ajustar. Claro, tem sempre a exceção à regra, mas de modo geral se ajusta. E o caderno dela foi claro e com boa dosimetria, né? Então eu acho que por isso eu vou dizer que foi um caderno bem ok, né? Bom, fechamos o módulo 1, vamos para o módulo 2, jogador Valber Ângelo de Freitas. O Valber é o decano do júri, para quem não sabe, o Valber é o jogador mais antigo de todos os 36, são 20 anos já de jogador. E não é à toa que ele é o decano, mas mais uma vez ele nos apresentou um caderno extremamente completo, competente e objetivo, né? Desculpa, gente, mas eu ainda estou com pequenos resquícios da virose. Reforçando o meu argumento do módulo anterior, a monotonia de formas nas alegorias, o famoso vai ter caixote, já virou até figurinha isso, foi canetado pelo Valber em nada menos que 3 escolas: Niterói, Portela e Mocidade. Nada a discutir aqui, eu acho que são 3 descontos perfeitamente possíveis. E isso me reforça um elogio de longa data que a Justificando faz a este jogador. Historicamente, ele é o que tem o olhar mais atento e completo ao quesito alegorias. Ele julga realização e concepção de forma equilibrada em todas as escolas. Especialmente eu ressalto a justificativa da Unisa de Tijuca, porque ele foi o único a despontuar algo que me chamou a atenção assim que a escola passou na avenida. A pintura do pé de passagem, aquele pé de passagem do Bitita Tijuca, né, que ficava girando, e do abre-alas, aliada a uma falta de texturas do material com que as alegorias foram feitas, produziu uma visualização muito chapada. E junto com isso, você via um mundaréu, um sem fim de soluções muito simplistas de acabamento em todas as 5 alegorias da Tijuca. Talvez com exceção de uma, a exceção da alegoria 5. A alegoria 5 tinha soluções interessantes. Mas todas as outras pareciam saídas de uma fábrica de montagem de Henry Ford. Era tudo muito parecido e muito simples. Era simplificado ao máximo para... Não que a alegoria tivesse mal acabada, mas era muito simples. Você percebia que era algo... O julgamento ainda é artístico. A arte ela ainda faz parte. Eu achei uma justificativa muito boa dele para a Unidas de Tijuca. Muito boa mesmo.
E um pequeno momento cômico fica na justificativa do Salgueiro, quando ele propositalmente já chama o famoso cisne de pato. E assim mesmo, ele botou pato entre aspas, né? Justamente para demonstrar que o tecido usado e a forma como ele foi aplicado no cisne distanciou tanto a forma de um cisne que virou um pato. Eu tenho minhas dúvidas se o tecido foi o melhor para representar um cisne. Ele foi aplicado de uma forma que acabou ficando muito enrugado. Ele que fica enrugado, realmente ele fica... Ele dá justamente aquela aparência que já é polêmica desde o RJTV, né? Quando essa alegoria apareceu no RJTV, já virou figurinha, veio polêmica. E na minha opinião foi o grande calo do Salgueiro em alegoria. Pelo menos do ponto de vista mais nítido, mais óbvio da parte artística, né? Você vai ver que a outra jogadora, que era a Tainá, inclusive, do modo anterior, que também despontou o Salgueiro em alegoria, ela vai despontuar porque tinham 3 mesas de comando de operação expostas, sem qualquer carnavalização, né? Então, é o famoso fiscal de erros, nesse caso. Mas o Valber não. O Valber, ele olhou muito bem a parte artística do cisne. E foi uma das coisas que ele tirou ponto do Salgueiro. Mas eu não vou negar que quando eu li pato, entre aspas, eu dei uma risada, porque é o que todo mundo está falando há um tempão, né? Aquele cisne mais parece um pato, né? Com todo respeito aos personagens do Salgueiro, mas aquele cisne não ficou perfeito. E eu acho que acho que dá até para ver isso na televisão. Não foi a melhor aplicação do tecido, ficou meio enrugado, e até talvez isso ajude a nossa impressão de que aquilo não ficou legal. Tá? Particularmente é que eu sempre evito a colocar a minha opinião pessoal, mas às vezes não tem jeito, eu não consigo me segurar. Eu senti falta de um desconto no Tuiuti, especialmente pela desproporcionalidade apresentada entre os elementos do tripé da Revolução do Cumi. Porque os principais atores, que eram os revoltosos, ficaram em miniatura perto do gigantismo das portas e dos canaviais. E o Valber é um cara que costuma ser atento a isso. Por exemplo, ele descontou a falta de proporcionalidade do tamanho do policial na prisão da Rita Lee. Quando eu olhei aquele tripé, sabendo que o Valber costuma olhar isso, eu achei que o Valber ia descontar isso aqui, mas ele não descontou. Pode ser que ele discorde de mim, e tá tudo bem. Ele é o jogador, é a opinião dele. Eu não sou o dono da verdade. Ele também não. De novo, arte é subjetivo. Ou simplesmente pode ser que ele tenha descontado apenas 0,05, meio décimo disso, e no final arredondou para cima e decidiu não escrever. E por que eu falo isso? Valber, mais uma vez, no final do seu caderno, nas considerações finais, ele fez uma explicação longuíssima, explicando minúcia a minúcia, detalhe por detalhe, quais foram os seus parâmetros de julgamento. E como todas as justificativas são muito pertinentes a tudo que ele escreveu nas observações finais, você percebe que ele tratou todas as escolas de forma isonômica dentro dos parâmetros que ele criou, ou que ele usou. Eu gosto muito quando o jogador faz essa explicação, porque, especialmente quando as justificativas batem com a explicação dada nas considerações finais, você percebe que realmente o jogador teve uma metodologia muito detalhada, muito atenta. Isso enriquece o trabalho. Eu gostei muito disso no Valber. Você lê as considerações finais do Valber, lê todas as justificativas do Valber e você diz, tá tudo batendo, tá tudo certinho. Isso aumenta ainda mais o peso de um bom julgamento. Parabéns mais uma vez ao Valber. E agora vamos para o módulo 3. Para quem não se lembra, módulo 2 e módulo 3, em todos os quesitos, vai ser o módulo espelhado. É aquele módulo que estão no mesmo lugar da avenida, um na esquerda e outro na direita. Módulo 3, julgadora, Aslaine do Reis Nobre. Também mais uma... outra coisa, gente. Também é um padrão antigo aqui meu da Justificando. Eu sempre vou respeitar a forma que o próprio jogador escreveu o seu nome no caderno. Não importa o que a Liesa divulgou anteriormente. Eu vou colocar aqui na Justificando a forma como ele mesmo se autonomeou no caderno. A Aslaine foi apresentada como Aslaine Nobre, mas escreveu no caderno Aslaine dos Reis Nobre. Vou respeitar a jogadora e vou chamá-la da forma como ela escreveu o seu próprio nome no caderno. Também, mais uma jogadora estreante, mais um caderno coerente e dentro dos limites do quesito nesse caso.
A dosimetria também é facilmente acessível à medida que lemos as justificativas e a gente entende. A única dosimetria que eu acho que é discutível é a da Portela, porque a quantidade de falhas de realização que ela apontou, ou seja, deficiências de acabamento nas alegorias 2, 3 e 4, e partes quebradas nas alegorias 3 e 4, comparando com todas as outras escolas que ganharam 4,9 em realização, ou seja, todas, porque ela não deu 4,8 em realização para nenhuma escola, a Portela fica muito acima na quantidade de problemas do que as outras. Não vou dizer que é um erro crasso de dosimetria, que a Portela deveria ganhar um 9,7, era óbvio, mas fica pelo menos no limite do limite. Eu acho que tinha espaço tranquilamente para a Portela perder mais um décimo em realização e no final a nota ser 9,7, né? 4,9 em concepção, 4,8 em realização. Mas ela deu 4,9 e 4,9, né? Mas também assim, não é nada absurdo, ó, é o limite, fica naquele limite do aceitável, digamos assim, mas é discutível se a Portela não teve um pouquinho mais de erro em relação às outras que ganharam 4,9 e talvez merecesse um 4,8. Ao mesmo tempo, a gente também sabe que com essa história do não comparativo, mas que acaba sendo comparativo, porque não tem jeito, a cabeça do ser humano pensa isso e todo mundo sabe que é uma competição, a gente sabe que é meio complicado fazer essa régua. Mas, lendo o caderno da jogadora, eu acho que essa parte da Portela fica evidente. E é o único detalhe de dosimetria que eu acrescentaria aqui. O resto eu acho muito fácil e coerente de explicar o porquê que a escola perdeu um décimo e apenas um décimo. O julgamento de concepção foi realizado de forma criteriosa e, com isso, o resultado obtido foi bastante similar ao julgado e justificado pelo Valber do outro lado da cabine espelhada. Inclusive, chegaram pontos das mesmas quatro escolas de concepção, por motivos bastante parecidos, para não ser quase iguais. Mesmo que cada um tenha escrito da sua forma. Você percebe que não foi copia e cola. Mas os motivos que saltaram aos olhos dos dois foram os mesmos. E tudo bem. É até normal que duas pessoas diferentes que entendam de arte, entendam de carnaval, acabem chegando à mesma conclusão, vendo a mesma coisa. Não é obrigatório, mas é natural. Né? Ela foi uma das jogadoras que descontou décimo da Beija-Flor, né? Que acabou fazendo a Beija-Flor perder o título, para quem não lembra, quem não sabe, o único décimo que a Beija-Flor perdeu na apuração inteira foi em Alegorias e Adereços, por 2,9 que ela tomou. Um deles foi da Aslaine. E o motivo é aquele meio que saltou os olhos de muita gente já no desfile, o meu também, as várias velas apagadas do carro 5. Por mais que seja doloroso admitir que algumas velas apagadas, não eram todas, né? Por mais que seja até mais que 50%, mas não eram todas. É até meio doloroso admitir que um carro tão bem feito quanto aquele, uma arte tão bem feita quanto aquela, tem que ser despontuada porque algumas velas ficaram apagadas. Mas é doloroso admitir isso, mas eu tenho que admitir. Está perfeitamente alinhado com o que foi discutido e combinado nas reuniões preparatórias de julgamento. Se um jogador chega e dá 10 para a Beija-Flor e diz que o carro estava muito bonito e que algumas velas apagadas não mudaram a arte, não mudaram a beleza do carro, eu fecho o olho, relevo e digo que ele fez um bom julgamento, porque ele elevou a arte e deixou a arte em primeiro lugar. Mas, pelo que eu fiquei sabendo do que a Liesa pediu aos jogadores nas reuniões preparatórias, tinha que descontar, né? Isso aí, eu não posso reclamar da jogadora, ela está certa. Agora, a minha crítica a esse caderno, minha grande crítica a esse caderno, vai acabar mais uma vez na justificativa das notas 10. Porque, especialmente em duas, na viradora e na mangueira, a jogadora ressaltou na justificativa, especialmente na justificativa de realização, que as alegorias se apresentaram de acordo com o livro Abre-alas. E veja, à medida que a pessoa escreve isso na justificativa, não deixa de retratar um equívoco do ponto de vista do parâmetro utilizado para o julgamento. Há uma premissa antiquíssima na Liesa, e até onde eu sei, reforçada nessas mesmas reuniões preparativas
as quais eu disse que a Gislaine estava certa em retirar o ponto da Beija-Flor, que especialmente os croquis do livro Abre Alas são apenas uma referência e jamais podem ser usados como parâmetro ou comparação para o que a escola apresentou na Avenida. É perfeitamente possível a escola mudar as formas ou cores constantes do livro Abre Alas, sem qualquer prejuízo ao julgamento. Quando a jogadora escreve que está em conformidade com o livro Abre Alas, ela justamente quebra essa premissa e acaba deixando a impressão de que ela fez um cara crachá em relação ao livro Abre Alas. E não é... O julgamento do Rio de Janeiro nunca foi cara crachá. Diferente de São Paulo. São Paulo se assume assim e gosta de ser assim. O Rio não. É exatamente o oposto. Não é e faz questão de assumir que não é. Quando ela escreve que tá em conformidade com o livro Abre Alas, sabe quando você dá com a língua nos dentes? É dizer, pô, eu fiz um cara crachá com o livro Abre Alas. Pode até não ter sido a intenção da jogadora, mas como eu sempre falo na justificando, o caderno de julgamento é a única arma de defesa do jogador. Ele não vai para a imprensa falar, ele não vai ser entrevistado, ninguém vai atrás dele. No máximo, às vezes eu, quando tenho contato com o jogador, até vou atrás do jogador, mas é raro. E sinceramente eu não tenho contato da Gislaine. E, mais uma vez, eu deixo aqui bem claro, estou aberto ao contato de todos os jogadores. Eu sigo vários no Instagram, me procurem lá, podem mandar mensagem no privado, eu adoro conversar com os jogadores. Tanto os que eu elogio como os que eu critico. Os que eu critico. Não tem nenhum problema, eu gosto de conversar, eu gosto de trocar impressões com todos. Fiquem à vontade caso queiram fazer isso. Mas quando você escreve que está dizendo que está em conformidade com o livro Abre Alas, no mínimo dá a impressão que você fez um cara crachá, mesmo que você não tenha feito. A sua intenção não foi escrever isso, mas passa a impressão. E a sua única arma de defesa é o caderno de julgamento. Pior de tudo, especialmente no caso da Viradouro, que ela escreveu que estava em conformidade com o livro Abre Alas, era perceptível que a fatídica alegoria 5 não estava. Por mais que eu defenda aqui, justamente, que o 10 era defensável, porque parecia que a caveira estava meio que sentada numa posição relaxada numa cama, ou deitada, e por isso tinha que dar 10, porque você não pode se guiar pelo livro Abre Alas, porque o croquis do livro Abre Alas estava muito claro que não era a posição da caveira naquele croquis. Era justamente essa trapaça do olho do esqueleto parecer estar numa posição diferente do que estava no croquis que me faz defender os 10 da Viradouro. Se a jogadora escreve que está em conformidade com o livro Abre Alas, até me quebra, porque não está. Isso não está, isso era nítido. Não estava em conformidade com o livro Abre Alas, porque a alegoria não subiu. E justamente o fato da alegoria não ter subido, na visão do jogador, me fez parecer que a escola tinha modificado o croquis, o que é perfeitamente possível, aceitável, o jogador não pode se guiar pelo livro Abre Alas para descontar a escola. Por isso eu defendo os 10 da Viradouro. Mas não dizer que estava igual o livro Abre Alas, não estava. Né? Mas tudo bem. A gente já sabia que as justificativas das notas 10 iam criar novas polêmicas. E que bom, porque assim a gente pode discutir mais abertamente o julgamento. Né? Eu sempre fui favorável às justificativas das notas 10 e continuo sendo. Mas era natural que isso criasse mais polêmica em alguns casos. Né? Quando a jogadora escreve que a escola apresentou todas as suas alegorias conforme o livro Abre Alas, acaba criando uma contradição na lógica do próprio julgamento dela, porque não estava. Né? E aí fica até difícil eu tentar defender esse 10, porque ela escreve que está tudo igual ao Abre Alas, não estava. Na melhor das hipóteses, ela não reparou que o croquis estava completamente diferente. Mas não, o correto era ela nem olhar o livro Abre Alas, ou pelo menos o croquis. O livro Abre Alas é só uma referência. A escola tem o direito de mudar visualmente o que ela vai apresentar em relação ao livro Abre Alas. Né? Mas, de novo, mais um caderno que fora esse caso da justificativa da nota 10 e a dosimetria da Portela, que está longe de ser um erro crasso, é algo bem discutível, está no limite do aceitável, até a gente pode até, não, beleza,
sendo benevolente, a nota ainda está ok. Fora esses dois detalhes que são pequenos dentro de um caderno de 12 escolas. Foi um bom caderno, mas é importante deixar isso bem claro. A jogadora não pode se guiar pelo livro abre alas, e não pode escrever que está conforme o livro abre alas. Né? Ou pelo menos, se a ideia dela era dizer que estava em conformidade com o que a escola quis passar de acordo com o livro abre alas, acabou não sendo o que ela acabou escrevendo. Né? Pode ter sido uma intenção muito boa, mas o resultado acabou não sendo tão bom assim. Vamos lá, módulo 4 e último, jogador Madison Oliveira. Para minha satisfação, é bom ver o Madison, que é um jogador antigo, muito bom, olhando mais atentamente para a concepção das alegorias. Eu já discuti isso lá na Destrinchando. O Madison, ele não é um cara de formas, arquitetura, artes, esculturas. Ele é um cara de indumentária, roupas, né? E justamente ele está nos grupos de alegorias, teoricamente, para olhar mais essa parte indumentária. Então, historicamente, ele tem um olhar mais benevolente para a concepção. Ele não desconta tanto a concepção assim. E eu entendo, por causa da formação dele. Mas esse ano, ele julgou concepção. Julgou forte. Tanto é que das 4 concepções que tanto o Valber como a Aslane descontaram, ele descontou 3. Por motivos similares. Muito em sintonia com o que o Valber e a Aslane descontaram. Bom, eu falei que ele descontou 3 das 4. Qual foi a quarta? Que a quarta, para mim, é um caso excelente. E eu vou trazer ela porque é uma justificativa extremamente didática para entendermos a dinâmica subjetiva do julgamento, onde nem sempre acerta ou errado. E essa escola é a Portela, né? Portela foi descontada por excesso de novo, não foi exatamente... Se eu for pegar exatamente as palavras do Valber e da Aslane, houve excessiva repetição volumétrica nas alegorias que não expressou a poética que envolveu a construção do enredo, né? Juntando as duas justificativas do Valber e da Aslane, foi isso que os dois escreveram para descontar a concepção da Portela. No popular, eles escreveram que foi um festival de caixote, né? Traduzindo popular, foi um festival de caixote, foi isso que eles escreveram. Mas já o Madison, que de novo tem uma base totalmente diferente, o Valber vem da arquitetura, ele é um arquiteto, a Aslane vem das artes plásticas, estudou esculturas. O Madison, ele vem da costura, ele vem da indumentária, ele vem da área de fantasias, onde é catedrático e é uma aula, qualquer conversa com o Madison sobre isso. E aí, ele escreveu completamente diferente. Ele deu 5 para a concepção da Portela e escreveu que a Portela apresentou um conjunto alegórico bem diverso que transmitiu a força da narrativa visual, que permitiu com força a narrativa visual e ousou em volumetrias pouco óbvias. Veja, é o completo oposto do que a Aslane e o Valber acharam. Eles acharam uma monotonia de volumes. E o Valber diz exatamente o oposto. As volumetrias foram pouco óbvias. Quem está certo e quem está errado? E, sinceramente, não há uma resposta objetiva, gente. Carnaval é arte. E arte sempre vai ter um toque subjetivo. Não tem certo, não tem errado aqui. Os dois estão certos. O que um vai achar bestial, o outro pode achar besta. O que pode ser completamente impensável para um, pode ser óbvio para outro ponto de vista. Especialmente na parte de concepção, é natural e até salutar essas diferenças de visão em um júri heterogêneo. Se houvesse uma resposta definida para essa questão, era só botar uma inteligência artificial para julgar ao invés de chamar 4 seres humanos. Ou 6, né? Porque 2 não foram descartados. Era mais fácil. Para todo mundo. Por isso que o julgamento é subjetivo. Nós estamos julgando arte, e arte é subjetivo. Especialmente na parte de concepção. Está tudo certo. O Madison achou excelente e o Valber e a Aslane acharam muito repetitivo. E acho que os dois têm argumentos. E eu vou dar argumento para os dois. Realmente, se você for olhar as alegorias 2, 3 e 4 da Portela, é muito formato de caixote. É caixotaria. Principalmente porque, especialmente a alegoria do mercado, a principal escultura que talvez
tirasse essa visão de caixotaria, assim como a da Viradouro não subiu, ficou lá no chão. Porém, o Madison, ele pode olhar a mesma alegoria do mercado e dizer assim, pô, o André teve uma ideia totalmente diferente. E é verdade. Normalmente, quando se faz representações de um carnaval de mercado, especialmente do ponto de vista de assentamentos de trabalhos da religião afro-brasileira, os assentamentos ficam no chão do mercado. Eles ficam na parte de baixo da alegoria. Desculpa, gente. O André deu um jeito de trazer esses assentamentos para o alto, sem deixar de representar o chão. Foi muito inteligente, com aquelas mãos que vinham para fora da alegoria, levantando os assentamentos. Qual foi o problema, na minha opinião, aqui vou botar uma opinião bem pessoal. O acabamento dessas mãos, socorro, né? Péssimo. Mas a ideia foi genial. Foi uma coisa fora da caixa. Mas, ao mesmo tempo, as alegorias da Portela estavam meio caixote. Alguns casos por uma concepção muito similar, em outros casos porque algumas coisas que estavam planejadas não ocorreram. Mas o que passou na avenida foi um show de vai ter caixote. O Max olhou pelo lado bom e o Valber e a Angelaine olharam pelo lado, entre aspas, ruim. E faz parte, cada um vai ressaltar o que mais saltou aos seus olhos. Tá tudo certo, os dois estão certos. Os três, no caso. Os três estão certos. Tá tudo bem. Por isso que eu digo, não existe certo, não existe errado, não tem o dono da verdade. Eu também não sou o dono da verdade. Tanto é que o máximo que eu dou aqui, eu evito da minha opinião. Às vezes eu até dou minha opinião, como nesse caso, para apimentar um pouco mais. Porque, especialmente nesse caso, eu vi para um lado e vi para o outro, eu vi para os dois. Mas tá tudo certo. É subjetivo. As visões vão ser diferentes, isso é natural. De resto, mais um caderno muito bem feito pelo Madison, objetivo, equilibrado, com dosimetria muito clara e totalmente alinhado aos critérios de julgamento do quesito. Bom, como a gente já virou tradição na Justificando, a gente sempre termina com algumas recomendações para a Liesa em cada um dos quesitos. E no quesito alegoria, eu tenho muitas recomendações. E nem todas elas são baseadas apenas em 2026, tá? Outras eu já carrego de outros anos, de acordo com outras coisas que aconteceram em outros anos. Então, a primeira recomendação: continuar reforçando a necessidade de não se levar em conta os croquis do livro Abre Alas, que são uma mera referência de localização do jogador. Segunda recomendação, que é uma recomendação agora que vai virar quase para todos os quesitos, porque a Liesa foi na contramão do que eu sempre defendi. Rediscutir a subdivisão do quesito em concepção e realização, tendo em vista que a tal divisão muitas vezes dificulta a dosimetria do jogador. E para evitar de dar notas mais baixas do que inicialmente pensado, historicamente alguns jogadores acabam ignorando os subquisitos para tal, mesmo que isso não tenha ocorrido em 2026, ou ao menos da forma com que eles escreveram as justificativas de cada um deles. Terceira recomendação: permitir a utilização do critério comparativo nas justificativas, desde que o jogador deixe claro o que faltou na comparação das escolas que perderam ponto em relação às que receberam 10. Com exemplos, se possível. É óbvio que essa terceira recomendação só pode ser executada se todas as notas voltarem a ser fechadas ao final da terça-feira. Quarta recomendação: retirar do manual do jogador a ordem de descontar em alegorias a não apresentação de alguma alegoria ou tripé previsto no livro Abre Alas, justamente porque o manual hoje tem o bis in idem expresso nele. Se uma escola não entrar com uma alegoria, ela vai ter que perder ponto em alegoria e em enredo ao mesmo tempo. Ou seja, a mera não entrada de uma alegoria vai destruir 6 décimos de uma escola. E aí que, especialmente, reforça o motivo pelo qual a Portela comemorou tanto a entrada daquele último carro, apesar de todo o desfile desastrado. Se aquele carro não entra, o desastre ia ser muito maior. E aí, nesse caso, palmas para a direção de Carnaval da Liesa, que teve a calma de dizer, para a escola, não esquece a evolução. O mais importante é o carro entrar. E o carro entrou. E entrou sem mais problemas, inclusive. Uma vez que ele entrou, ele foi até o final sem atrapalhar a escola. Mesmo que a Portela tenha perdido 1 ou 2 décimos em evolução por conta dele, se esse carro não entra, ela ia perder em evolução e ainda ia perder mais 3 décimos em alegoria, mais 3 décimos em enredo, já descontados
os descartes. Né? É muito ruim o bis in idem. Numa dessa vai acontecer. A Imperatriz foi rebaixada numa dessa. Um carro não entrou. Foi o primeiro ano, inclusive, dessa mudança, em que isso tinha que ser. Antigamente era só descontado em enredo. O primeiro ano que tinha que ser descontado os dois quesitos foi justamente o ano que a alegoria da Imperatriz não entrou, do ano do dinheiro. E a Imperatriz foi rebaixada por causa disso. Como eu sempre falo, os bis in idem têm que ser evitados. E infelizmente o que eu estou vendo é o contrário. Eles estão sendo aumentados. Quinta recomendação. Clarificar no manual do jogador se uma escola deve ser descontada por falta de tempo necessário para avaliar a ala ou alegoria em virtude de uma evolução acelerada da escola. Há muito tempo isso não acontece, mas isso aconteceu ali pelos idos de 2014, 2016, 2017. O jogador diz assim, a ala X ou o carro Y passou muito rápido por mim e não pude avaliar, menos um décimo. Na minha opinião, é óbvio que é um desconto absurdo. Não pode. O jogador tem que avaliar o que passou na frente dele. Se passou rápido, ele não teve tempo de avaliar, azar dele. A escola que vai ser descontada em evolução, se for o caso. Ele não pode descontar a gente porque eu não consegui analisar. De novo, há muitos anos a gente não tem mais perspectiva dessa, mas já aconteceu. Deixar bem claro para evitar uma nova repetição no futuro, não faz mal a ninguém. E por último, é um problema que vem exposto desde os acidentes de 2017. Sabemos que há uma diretiva da Liesa bem clara para o jogador não descontar, não dar desconto em relação a isso, mas eu acho importante estar isso no manual do jogador, explicar de alguma forma no manual do jogador os limites de tolerância com a visão do motorista dos carros alegóricos em relação à falta de acabamento. É isso, gente. Em alegorias é isso tudo. A Justificando não tem jeito. É um vídeo mais demorado. Eu tenho que explicar algumas coisas aqui com mais detalhes. São 4 cadernos longos. Então, o tamanho dos vídeos aqui vai ser um pouco maior. Não tem jeito. Vai durar ali de 40 minutos a 1 hora cada vídeo. Em alguns casos até um pouco mais. Ano passado o Samba Enredo deu 1h40. Mas ano passado foi uma exceção o Samba Enredo. Espero que continue sendo uma exceção. É isso, gente. Um abraço. Até o próximo vídeo, que deve ser harmonia. E aí vamos ver os motivos pelo qual a Vila Isabel perdeu o carnaval. Um abraço a todos e até a próxima.